tarde a todos. Como já foi dito aqui no keynote da Laurence, nós vemos um momento muito difícil no planeta. E do jeito que está, vai ser difícil nós conseguirmos ultrapassar essa quadra, porque já tivemos aí, tivemos pandemia, a inflação, a gente está acostumada a conviver com ela em muitos países. Agora, as mudanças climáticas, elas afetam a todos e de forma indistinta. Não tem classe social que escape do que viveu, por exemplo, o Rio Grande do Sul, onde várias casas, várias fazendas foram inundadas, vários empresários do agro perderam tudo. E a gente vai tentar, nesse painel, responder alguma dessas perguntas, porque um fato importante é o financiamento. E até hoje nós não temos. Por isso eu quero começar aqui com uma pergunta já para o presidente da FEBRABAN. Nós não vamos fazer esse painel na forma de perguntas e respostas, para não ficar aquela coisa, todo mundo fala, aí chega no final, não tem jeito de responder pergunta, porque acabou o tempo. Então, nós já vamos direto partir para as perguntas. Doutor Isaac, um prazer receber o senhor aqui, presidente da FEBRABAN, justamente quem tem aí a chave do cofre. Então, eu vou direto para o senhor. Que o Brasil tem, esse ano, a presidência do G20, um momento crucial. E a gente tem aí uma tríplice ameaça, que é a perda da biodiversidade, a mudança do clima, e a gente pode colocar, inclusive, em risco a sobrevivência do planeta, né? Então, é fundamental aí a parceria do setor privado com o setor público. Em que os bancos podem contribuir? Qual a parceria que pode haver no campo econômico? Qual é o desafio que a gente enfrenta nesse setor? E qual é o papel dos bancos nesse processo? O crédito, por exemplo, como é que ele vai estar disponível num cenário que a gente vive, não só aqui no Brasil, mas também em outros países, de juros altos? Denise, obrigado pela sua pergunta. Minha saudação especial ao dileto amigo ministro Raul Jungmann, que gentilmente, como presidente do IBRAM, nos dirigiu esse convite já há algum tempo, nos fazendo uma visita pessoalmente à FEBRABAN, quando ali nos comprometemos a estarmos aqui. Cumprimento o ministro Levi, também um especial amigo, de jornadas outras, os demais colegas painelistas aqui que estão também integrando esse bloco. Quero também deixar uma saudação especial à minha amiga senadora Cátia Abreu, a ministra também, que foi ministra da Agricultura, dentre outras posições relevantes, e a ministra Isabel Teixeira também, que há pouco nos antecedeu. São 2 ou 3 pontos importantes, Denise, que você coloca, acho que vale a pena a gente tecer alguns comentários sobre eles. Sem dúvida nenhuma, eu começaria por uma afirmação bastante assertiva, que seja o poder público ou seja o setor privado, sozinhos, nós não vamos conseguir avançar no enfrentamento dessas ameaças que você mencionou, dos riscos climáticos, das mudanças climáticas, da perda da biodiversidade, da poluição, do aquecimento global, enfim. É importante uma conjugação não só protocolar, é fundamental uma conjugação intensa, uma colaboração intensa entre o poder público e o mercado e o setor privado como um todo. A gente tem uma demanda muito grande por necessidade de investimentos para enfrentar essas ameaças climáticas, para enfrentar e financiar a transição climática, e os desafios econômicos que surgiram, sobretudo da pandemia para cá, agravaram essa situação. Quando nós, para além da questão climática de per si, a gente olha para os desafios econômicos decorrentes da pandemia, então a gente agrega aí, por exemplo, a necessidade da reconstrução de cadeias produtivas que foram atingidas não só com a pandemia, mas também com os conflitos geopolíticos. Os juros elevados que o mundo inteiro
vem praticando, os altíssimos níveis de endividamento dos países, em especial dos países emergentes. Tudo isso vem agravando, eu diria, de uma forma bastante significativa, essa situação climática que você há pouco se reportou. Então, a gente está experimentando, eu diria, mundo afora, danos materiais incalculáveis, perdas de vidas, com implicações econômicas também, eu diria, bastante substanciais. Isso tem levado, por exemplo, a mudanças bruscas nos preços das commodities e a uma necessidade muito grande de investimento. Por isso que essa conjugação intensa entre o setor público e o setor privado é algo absolutamente não só necessário, não só crucial, mas fundamental para que a gente possa avançar nessa agenda. O Brasil tem a vantagem de estar, do ponto de vista geográfico e geopolítico, bastante bem posicionado, uma nação que não tem conflitos com outros países. Nós temos aí abundância de recursos naturais, fazendo com que, de fato, possamos assumir um papel de protagonismo em relação às finanças sustentáveis. É muito importante que a gente possa explorar, portanto, esses nossos potenciais, que perpassam, por exemplo, por biocombustíveis, pelos recursos hídricos, que são bastante abundantes, pela energia limpa que o Brasil pode oferecer, pela segurança alimentar, que também é uma outra característica bastante relevante. E aí é que entra, para poder finalizar essa primeira parte da minha resposta, em relação às suas duas perguntas, é que entra a relevância do papel dos bancos para que a gente possa, não só do ponto de vista nacional, regional, mas também internacional. E os bancos brasileiros aqui, tentando focar um pouco mais com o chapéu que eu tenho de presidente da Federação Brasileira de Bancos, os bancos brasileiros, eles têm uma nítida consciência da sua corresponsabilidade em direcionar, em alocar investimentos, em alocar recursos para atividades que tenham impacto sustentável, que tenham impacto do ponto de vista socioambiental e climático. E o crédito, como você mencionou, Denise, de fato, é uma das grandes alavancas do desenvolvimento sustentável, e quando ele bem direcionado, quando bem alocado, exatamente para essas atividades, a gente consegue otimizar melhor esses recursos. E o setor financeiro brasileiro, em especial, tem desempenhado, eu diria, um papel crucial na agenda climática. Há uma série de frentes que, havendo tempo, a gente pode aqui também mencionar, uma série de instrumentos e de mecanismos financeiros que podem contribuir para que os bancos possam alocar os seus recursos em ativos e em projetos sustentáveis, na chamada economia verde. São iniciativas que têm forte apelo social, que têm grande potencial de impacto positivo sobre a ótica ambiental e climática, e a melhor forma para que a gente possa fomentar essa agenda da sustentabilidade ao lado do setor financeiro também, termos o mercado de capitais. Então, é importante que o mercado de crédito, o mercado bancário, possa estar também de forma conjugada com o mercado de capitais para oferecer produtos que possam atrair investimentos, produtos de empresas, investimentos de empresas que queiram alocar seus recursos em atividades, em práticas sustentáveis. Nós temos um regulador bastante, eu diria, ativo na regulação, que imprime para o setor bancário brasileiro uma necessidade de ter protocolos voltados para a política socioambiental e climática. A própria FEBRABAN também, não é de hoje, vem exercendo um papel de autorregulação em relação ao setor bancário. Para ficar aqui, por exemplo, apenas numa das iniciativas, a FEBRABAN foi a entidade pioneira, do ponto de vista setorial, de inaugurar uma taxonomia para que a gente pudesse ter orientações para os bancos canalizarem, alocarem seus recursos para atividades sustentáveis. Em 2014, nós criamos essa taxonomia, nós revisitamos essa taxonomia em 2020 para agregar aspectos socioambientais e climáticos, e nós temos hoje, portanto, um universo muito grande de bancos que já adotam
esses protocolos. Eu deixo um dado aqui para finalizar essa minha primeira abordagem. Do total do crédito que os bancos públicos e privados concedem para as empresas, 21,2% do saldo do crédito está direcionado para atividades sustentáveis. Portanto, é um percentual relevante. Quase um quarto do saldo total do crédito que é destinado para as empresas, esse crédito está alocado, está direcionado para atividades econômicas da chamada economia verde. Isso também fez com que os bancos pudessem, nos últimos anos, reduzir os riscos da sua carteira de crédito em relação a aspectos climáticos e ambientais. Portanto, finalizando, Denise, eu quero lhe dizer com muita tranquilidade que os bancos brasileiros estão preparados para enfrentar esse desafio. A gente precisa do poder público ao lado, mercado de crédito, mercado de capitais também, para podermos ter instrumentos financeiros para financiar os aspectos relacionados aos riscos climáticos. Obrigada, Isaac. Eu vou aproveitar, vou chamar para a nossa conversa aqui o doutor Joaquim Levy, que, aproveitar que está um de um lado, outro do outro, os dois são da área de bancos, né? Então, eu queria saber do senhor se é possível a gente ampliar esses 21%, que, embora relevantes, diante da emergência climática, é preciso aí uma reforma no sistema financeiro. Isso vem sendo falado em todos os eventos nacionais e internacionais. Aliás, a gente comentava ali, eu e o Oscar, que desde a época do governo do presidente Fernando Henrique, ele falava que os mecanismos de Bretton Woods não eram mais possíveis, não davam mais conta do recado no cenário internacional. Eu queria saber do senhor o que pode ser feito nessa reforma do sistema financeiro, e o que o sistema financeiro pode contribuir para a gente tentar correr atrás desse prejuízo climático que o Brasil e o mundo já sofrem as consequências. Bom, primeiro, é especial estar aqui, é maravilhoso ver esse auditório tão grande com tanta gente e pessoas tão experientes. Saúdo o nosso presidente Raul, muito pelo convite, e todos aqui estão com a gente. Bom, olha, primeiro eu acho que é muito importante pensar uma coisa. O setor financeiro, ele trata dos recursos de terceiros que são postos ao nosso cuidado, né? Então, a gente tem que sempre ter isso em consideração. Mas, como disse o presidente Isaac Sidney, eu acho que o setor financeiro brasileiro está bastante avançado nessa questão. De um lado, o Brasil, ele avança na questão da transição energética, transição, como diz o Ministério da Fazenda Ecológica, bastante bem. Nós estamos hoje com uma gama de possibilidades e que para as quais existe financiamento, tanto privado, tanto do governo, quanto do mercado de crédito, né, o mercado de capital, os diversos mercados de capital. Há interesse nisso tudo, não se deixa de ter, vamos dizer assim, parques eólicos por falta de recurso. Pode até ser por falta de demanda específica, alguma coisa do arranjo interno do mercado, mas não é por falta de finanças, nem parques solares, nem muitas outras dessas coisas, biocombustível, etc. Então, nós temos muitas possibilidades. Eu acho que o Brasil, eu digo que assim, o Brasil pode se tornar net zero, né, carbono zero, em 2040. É uma coisa admirável, mas que não vai mudar o mundo e provavelmente não vai resolver os problemas do Brasil. Porque hoje, por exemplo, o maior problema da Amazônia é o aumento da temperatura mundial, tá certo? E isso cria o maior risco da Amazônia. Então, a gente tem que estar prestando atenção não só ao que a Amazônia pode fazer para o clima, mas cada vez mais o que o clima pode impactar a Amazônia. Então, aí pegando um pouquinho... Então, acho que no Brasil as coisas estão encaminhadas. O nosso regulador, tanto do lado dos bancos, tem tido aí um crescente em termos de exigência de medida da pegada de carbono, das carteiras dos bancos, etc., quanto o regulador financeiro também, a CVM, foi um dos primeiros países, por exemplo, a incorporar e tornar mandatório no horizonte agora de 2026
a divulgação das demonstrações sustentáveis, tá certo? Ou seja, um padrão de contabilidade sustentável, o que em inglês chama ISSB, tá certo? Ou seja, da mesma maneira que você tem a contabilidade puramente financeira, você vai ter a contabilidade sustentável, que vai mostrar não só a tua pegada, mas também qual é a trajetória que a empresa se propõe e também qual o CAPEX que ela vai fazer. Isso vai criar uma nova dinâmica. Infelizmente, na maior parte dos países, hoje não tem uma data para isso ser obrigatório. Mesmo na Europa, o ISSB não tem, a Inglaterra tem feito alguns esforços, mas na Europa e nos Estados Unidos não tem uma data. Nos Estados Unidos, algo parecido com o ISSB foi instituído pela SEC, mas a Justiça suspendeu. Então, nesse sentido, o Brasil está na frente dos outros países a trazer essa transparência e essa exigência para as companhias. Inicialmente, será para as companhias listadas, mas o que acontece? Na hora que a companhia listada tem que fazer uma declaração, ela vai virar para os seus fornecedores, para toda a sua cadeia, e isso vai se transmitir para o resto da economia. Então, eu diria assim, lógico que o Brasil tem seus desafios, mas do ponto de vista de finanças, eu acho que ele está bem estruturado para atender às transformações que vêm aí, tá certo? Aí você me pergunta a nível mundial, questão de Bretton Woods, etc. Tem alguns estudos, por exemplo, do Bretton Woods Committee, tá certo? O comitê da Bretton Woods, que aponta para algumas possibilidades de como você financiar essa transformação. Uma das coisas importantes é, por exemplo, qual é o papel do crédito de carbono no financiamento, por exemplo, da proteção das florestas, tá certo? Não existe um mecanismo mais eficaz do que o crédito de carbono, sendo que esse crédito de carbono tem que ser bem olhado para ele casar com as NDCs dos países. Você não pode querer exigir que tenha a tal da compensação, ajuste correspondente. Se você for xiita nesse negócio, não vai dar certo e você vai tirar o poder do crédito de carbono. O crédito de carbono é uma maneira de você ter o financiamento privado, tá certo? Tanto para redução, eventualmente, da pegada de carvão em alguns países, como para proteção das florestas. Isto é a verdadeiras finanças climáticas, mas o mundo não está evoluindo muito nisso. Tem um pouco de conversa, de 6,4. Não sei, não tem tido uma coisa. Por exemplo, na Europa, você tem lá o sistema ETS. O ETS não tem uma janela para admitir créditos de carbonos de outros países, créditos de carbonos com soluções naturais. Isso limita a expansão do mercado de crédito de carbonos global. Aqui a gente deve fazer uma regulação do nosso mercado de carbono, mas eu preciso ter um mercado de carbono global, tá certo? Em que você cria uma demanda para reflorestamento, para a agricultura mais sustentável, muitas das coisas que se fazem no Brasil, para a própria, por exemplo, recuperação de pastagens, em que você vai ter sequestro de carbono no solo. São literalmente milhões de toneladas, dezenas de milhões de toneladas por ano de sequestro de carbono no solo. Isso não está em discussão em lugar nenhum. Enquanto o Brasil não avançar essa agenda, enquanto também não houver uma abertura do resto do mundo para essa agenda, é muito difícil. Então, o mercado de carbono, acho que em termos de setor privado, mas com apoio dos governos, tá certo, é fundamental para você ter reais finanças climáticas. Aí tem a questão das finanças dos bancos de desenvolvimento, etc. e tal. A gente sabe que os bancos de desenvolvimento são limitados, tá certo? Muito bem. Então, eles têm que ter prioridades. O que eu quero que o Banco de Desenvolvimento financie? Eu quero que o país XYZ tenha que ter uma tecnologia super sofisticada para a geração de energia, ou eu vou gastar esse dinheiro para um país que é pobre, vulnerável, que está endividado, para, por exemplo, fazer a adaptação, tá certo, da economia deles a mudanças climáticas. E a adaptação pode ser tanto você mudar
vamos dizer, criar proteção contra enchentes, etc., como às vezes até transformar um pouquinho a agricultura dele, fazer que ele tenha uma agricultura que seja mais resiliente. Então, assim, eu acho que não há outras instituições no mundo, a não ser as instituições de desenvolvimento, que realmente possam ajudar na adaptação. Eu acho engraçado que você não consegue dinheiro privado para mitigação, você quer fazer dinheiro para adaptação, que, em geral, é um bem público. Então, eu acho que esse comitê lá de Bretton Woods, lá em um dos papers, propunha isso, que você tenha muito foco em adaptação, que é a urgência que está surgindo aqui. Por quê? Porque a materialidade da mitigação não é em 500 mil países. Na verdade, é algumas coisas centrais, como, por exemplo, a questão do carvão. Então, se você não tiver uma estratégia mundial coordenada para a redução do carvão, e sabendo que para reduzir carvão você tem que olhar toda a cadeia de produção que tem até chegar lá, e muitos são em países mais pobres, tá certo? É muito difícil. E, no entanto, você diminuir carvão de maneira mais forte pode reduzir as emissões em, sei lá, 10%, 15%, o que você não vai conseguir de outra maneira. Você pode tirar, sei lá, 5 gigas, pelo menos, de emissões, se você enfrentar com recursos, quer sejam recursos, desde o recurso do FMI, o SDR, quer seja com recursos de priorização, mas, vamos dizer assim, em grande volume, para você enfrentar a cadeia de carbono. Então, eu diria assim, focando a nível mundial, você tem a questão de como você faz o mercado de carbono. O mercado de carbono também os Estados Unidos tentaram usar, no caso, para você tirar o carvão em alguns países, o coal phase out. Tá? Uma das maneiras de fazer isso é, por exemplo, você fazer alguma coisa que permita que o consumo de gasolina ajude a financiar a diminuição do carvão. Porque você está falando de recursos bastante grandes. A energia, por exemplo, na Índia, 70% da energia elétrica vem do carvão. Então, você não pode tirar o carvão de repente, você precisa não só investir em nova produção, como você tem que compensar isso. Agora, só para terminar, é uma questão de cooperação internacional. E cooperação de usar novas tecnologias, ter a cabeça aberta. Eu vou dar um exemplo que eu gosto, às vezes, de repetir. Eu falei em Índia. A Índia, durante muito tempo, nós, Brasil e Índia, tínhamos a dificuldade porque tinha um excesso de açúcar no mundo. A Índia é uma grande produtora de açúcar. Até que um dia, junto com o governo, empresários brasileiros foram lá, mostraram que, olha, tem um outro uso para a cana-de-açúcar, tem um outro uso para isso. Você faz etanol, é um negócio sensacional. Você diminui a poluição, você continua gerando emprego. No caso da Índia, você diminui as importações de petróleo, tá certo? E a gente para de brigar por causa do açúcar. E o governo indiano, gostou da ideia, o Modi avançou. E com isso, depois passaram a botar 10%, 15% da gasolina deles com etanol. Resultado, o setor de produção agrícola continuou dando milhões de empregos, tá certo? Eles diminuíram as importações derivadas de petróleo, eles diminuíram a população e melhoraram o comércio internacional. Então, eu acho que o que a gente precisa é muito ter essa cabeça de ver como que a habilidade de um país, de outro país, etc., vai ajudar todos os países. E eu acredito que o Brasil e a América Latina têm um papel enorme em ajudar outros países a acelerarem a sua convergência para o net zero de uma maneira mais barata, porque a gente sabe que se a gente tentar impor essa transição com ônus para a população, a resistência é maior. Agora, se você souber aproveitar através de comércio, através de parcerias, para você diminuir o custo para todo mundo, começa a ser muito mais produtivo. E aí, aproveitar países que têm as vantagens que o Brasil tem de oferecer energia limpa, barata para nós e para nossos parceiros comerciais, eu acho que isso tem uma possibilidade muito grande e vai criar seus próprios novos fluxos de investimento. Como a gente já vê, muito investimento privado
no nosso setor de energia, tá certo? Então, é isso. Mercado de carbono. 2, temos que olhar a questão de como que as instituições aí de desenvolvimento, multilaterais, bilaterais, regionais, entram fortemente na adaptação, que é a proteção da população à mudança climática que a gente está vendo acontecer diante dos nossos olhos, e a questão do carvão, fundamental, a gente tem que ter uma discussão do carvão, e como que a gente usa as vantagens de diferentes países com cooperação para ajudar todo mundo a andar mais rápido nessa convergência. Aí você começa a ter fluxos. E o que o Isaac falou em relação ao Banco Central e o que eu mencionei em relação também às empresas terem que publicar a sua pegada de carbono, suas trajetórias para o Net Zero, que já a CVM aqui instituiu, essas 5 coisas vão ajudar a fazer o fluxo de recursos realmente transformarem essa trajetória em relação à economia de baixo carbono e até carbono zero. Pois é, o senhor falou em parcerias. Quem eu sei que está cuidando muito bem disso lá em Brasília é o Banco do Brasil. E eu queria chamar o doutor José Ricardo para participar da nossa conversa, e eu queria saber o que está sendo feito nesse sentido em relação ao banco público, o que é possível financiar a sustentabilidade, que é tão importante para o nosso país. Obrigado pela pergunta, Denise. Primeiro, boa tarde a todas e todos, e agradecer ao convite aqui ao Jungmann e do IBRAM para participar aqui em nome do Banco do Brasil. Eu acho importante dizer, inicialmente, de onde nós falamos. Nós falamos aqui, Belém do Pará, que vai sediar a COP30 o ano que vem, onde nós temos, neste país e nesta região, a maior biodiversidade do planeta, onde nós temos a maior reserva de água doce do mundo, onde nós temos 90% da energia consumida no Brasil é energia renovável, de fontes renováveis, e é o único país do mundo que tem um programa tão abrangente de uso de biocombustíveis como etanol e outros biocombustíveis que a gente está ampliando cada vez mais. O Brasil, a energia consumida no Brasil, quase 50% provém de fontes renováveis, os combustíveis mais energia elétrica, enquanto o restante do mundo é em torno de 15%. Então, em relação à transição climática, nós na dianteira do mundo, a gente pode dizer isso com muito orgulho. Então, eu acho que esse é um ponto essencial. Nós somos um dos 3 maiores produtores de alimentos do mundo, e no Banco do Brasil nós temos muito orgulho de ter ajudado a construir esta posição no Brasil, financiando a agricultura brasileira. Então, são esses pontos que eu acho que é importante considerar. Em relação ao que nós fazemos no Banco do Brasil para favorecer a transição energética, eu gosto a transição climática, a proteção ao clima, e que nunca é demais dizer que isso significa a sobrevivência ou não da humanidade, se a gente tratar da emergência climática da maneira correta ou não. Isso, para nós, é muito importante. E o Banco do Brasil tem toda a disposição e toda a orientação hoje de trabalhar com investimento sustentável, trabalhar com operações de crédito sustentáveis. Hoje, a nossa carteira de crédito sustentável é de 360 bilhões de reais, o que corresponde a aproximadamente 1/3 de toda a carteira de crédito do Banco do Brasil. Então, Isaac, a gente puxa um pouco a régua para cima, dos 21% que o sistema financeiro brasileiro tem, e a gente faz uma série de operações. Como é sabido por todos, o Banco do Brasil é o principal operador do Plano Safra
é o principal banco parceiro da agricultura brasileira. Então, além das operações normais de crédito para o agronegócio, nós temos uma série de operações que visam proteger o meio ambiente e, ao mesmo tempo, orientar o financiamento para a agricultura sustentável, agricultura de baixo carbono, renovagro, plantio direto, operações de crédito para recuperação de áreas degradadas, operações de crédito com sistema agroflorestal e uma série de operações nesse sentido, com o objetivo de conservar o meio ambiente e, ao mesmo tempo, aumentar a produtividade da agricultura e da pecuária brasileira, né? Nós temos, já que foi tocado aqui na questão do crédito de carbono, a gente tem uma série de projetos de crédito de carbono financiados pelo Banco do Brasil para conseguir preservar áreas e, ao mesmo tempo, oferecer para o proprietário da área, proprietário privado, uma outra fonte alternativa de renda, né? Nós temos em torno de 700 mil hectares de florestas preservadas através de financiamento de operações de crédito de carbono, né? Isso significa uma área correspondente à área do Distrito Federal do Brasil. E até o próximo ano, 2025, nós queremos dobrar essa área e já temos alguns projetos em andamento para fazer isso. Nós financiamos energia renovável em torno de 15 bilhões de reais. O nosso objetivo é chegar a 30 bilhões até 2030, né? E hoje toda a energia elétrica consumida no Banco do Brasil provém de fontes renováveis. Nós temos em torno de 28 usinas fotovoltaicas para fornecer energia diretamente para o Banco do Brasil, né? Para os nossos prédios, nossas agências, etc. A gente tem uma série de operações. Nós montamos este ano, eu acho que é importante frisar isso, aqui em Belém do Pará, e já temos uma filial em Manaus, um hub de bioeconomia, né, com o objetivo de financiar as operações de comunidades, de cooperativas, de agricultura familiar, de população extrativista que vive de produtos da floresta, produtos nativos aqui, como castanha, cacau, açaí e outras, né? Fazendo parceria com grandes empresas, inclusive, né, para preservar o meio ambiente e, ao mesmo tempo, oferecer uma fonte de renda que preserve a floresta em pé e, ao mesmo tempo, ofereça alternativa de renda para a população aqui da Amazônia. O ano passado, nós tínhamos R$1 bilhão em financiamento em bioeconomia na Amazônia. Esse terceiro trimestre, nós fechamos de 1,5 bilhão, né? Se for ver em termos do volume de operações de crédito que tem o Banco do Brasil, o Sistema Financeiro Nacional, ainda é pequeno, mas estamos crescendo rapidamente e queremos crescer cada vez mais para explorar toda a cadeia de valor e financiar e apoiar toda a cadeia de valor dos produtos aqui da região, que é um ponto extremamente importante. Então, eu poderia falar de várias outras iniciativas do Banco do Brasil, mas eu acho importante frisar isso. Recuperação de áreas degradadas, né, que é um ponto extremamente importante. O Brasil, os números globais, o Brasil tem 850 milhões de hectares de área total. Desses 850 milhões, em torno de 200 milhões são áreas indígenas ou áreas de preservação permanente, né? E tem 100 milhões de hectares de áreas degradadas. O governo lançou recentemente uma intenção, uma ambição de preservar, de recuperar desses 100 milhões, em torno de 40 milhões de áreas degradadas. Nós estamos discutindo no Banco do Brasil e elaborando esse plano em conjunto com o governo brasileiro para recuperar essas áreas, porque nós temos convicção que essa é a grande fronteira, a nova fronteira agrícola brasileira, que é recuperar áreas que já foram degradadas, né?
implantando nesses locais agricultura sustentável e implantando nesses locais pastagens que podem aumentar a produtividade da pecuária e, ao mesmo tempo, ter pastagem que seja roteada entre regiões, né, entre pedaços da propriedade, de maneira que a gente tenha, de fato, uma agricultura e uma pecuária sustentável. Em todas essas iniciativas, a gente tem feito, inclusive com captações internacionais. A gente captou, nesse período, só para concluir, 35 bilhões de reais com organismos multilaterais, né, desde Banco Mundial, KfW e BID, várias outras instituições, e essas captações são essencialmente para a agricultura sustentável, para a conservação do meio ambiente e, ao mesmo tempo, energia renovável e uma série de outras atividades. Então, o mundo tem disposição de financiar o Brasil, desde que a gente faça esse financiamento para a agricultura e para a conservação do meio ambiente. Obrigado. Ok, muito obrigada. Eu vou virar a conversa aqui agora para o Oscar. A gente estava conversando ali, o Oscar, que é fundador da Osklen, a gente estava conversando ali, e eu tenho uma pergunta aqui para você, Oscar, que tem tudo a ver com o que o Sancerão falou a respeito da necessidade da gente não ter reflexos negativos e não provocar desmatamento, né? Porque a ex-ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, que estava bem ali até agora há pouco, ela disse que o mundo não vai conseguir limitar o aquecimento global a 1,5 grau acima dos níveis pré-industriais, como pactuado em 2015 no Acordo de Paris, sem uma Amazônia de pé. O que o senhor considera dessa afirmação dela? Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação a respeito, e como implantar empreendimentos empresariais sem provocar desmatamento e reflexos negativos. Nós somos um Brasil onde a economia é bastante baseada e com muito louvor pelas commodities minerais e agrícolas, né? Não existe valor agregado, nem secundário nem terciário. Para crescer a rentabilidade nesses negócios, a necessidade de expansão territorial ela é bastante grande. Temos espaço para isso. As metodologias, as tecnologias usadas, tanto no agronegócio como na mineração, hoje em dia, são cada vez mais mitigantes das causas de má conservação, de maus tratos dos nossos recursos naturais. Então, o Brasil está seguindo esse caminho que nos enriquece, nos enobrece e tudo. Só que a gente precisa, é uma coisa que eu falo sempre, a gente precisa compreender, não ter só uma expansão horizontal, mas uma expansão vertical. Criar projetos que criem produtos e serviços, né, de origem sustentável socioambiental e que tenham uma linguagem estética universal, que levem a força da nossa cultura, da nossa criatividade e que sejam economicamente, obviamente, viáveis. Quando nós olhamos assim os grandes potências econômicas hoje em dia, isso só para um pouco comprovar a minha tese, um dos grandes grupos econômicos do mundo hoje é um grupo de luxo, né? É um grupo de luxo. E é admirável ver como a Europa conseguiu, ao longo desse período todo, investir nos seus artesãos, no seu savoir-faire, né? A forma de fazer as coisas com qualidade, bem feitas. E aprendemos também com o projeto do American Dream, né? Um projeto que levou a cultura americana para o resto do mundo através de Hollywood, de todos os seus projetos de marketing, e criou a iconografia americana e criou valores agregados em cima dela. Nós, no Brasil, nós temos uma grande oportunidade. Nós somos o país
do momento. Nós somos uma cultura admirada e desejada no mundo inteiro. As pessoas querem ter o nosso estilo de vida. Nós temos a maior riqueza em biodiversidade. Nós temos a possibilidade ainda de nos encontrarmos com conhecimentos ancestrais que pode nos colocar nessa coisa mais contemporânea, visionária, talvez utópica, do encontro da tecnologia com os conhecimentos ancestrais. Nós temos isso assim, super palpável nas nossas mãos. Só que nós não temos projetos de marcas no Brasil. Nós não temos projetos de gestão de pegar. Olhem as commodities que existem de recursos naturais da biodiversidade da região amazônica. Existe um uniqueness. Nós temos produtos, recursos naturais que são únicos nossos. Tivemos sucesso, como foi o projeto da castanha do Pará, né? Que se criou um valor agregado de origem e tudo. Quando você falou do investimento nesses projetos, esses microprojetos, primeiro porque para manter a floresta em pé não são só projetos de investimento de fundos ou de crédito de carbono ou outros fundos para replantio da floresta ou de manutenção da floresta. Nós temos também que saber trabalhar com os povos da floresta. Nós temos que dar condições de trabalho, né, compatíveis. Nós temos que criar valor em cima desses nossos recursos naturais através de projetos de uma parceria que daí entra, tem que ser um projeto de Estado, iniciativa privada, um projeto de comunicação de marca do Brasil. A gente tem eu, para mim, que trabalho com marca, estudo, eu tenho todos os ingredientes para fazer uma grande marca de Brasil. Quando eu digo isso, não são essas marcas, tipo a Embratur faz, sabe, esses projetos nossos lá fora que nunca tem consistência. Estou usando a Embratur só como um exemplo, por favor. O Brasil precisa ver o seu potencial e organizar um projeto de Estado de branding do país, de elevação de valor na cadeia, né, tanto intelectual quanto criativo. E quando nós vemos esses projetos de bioeconomia que estão se desenvolvendo no país, tanto no agronegócio, lá no Sudeste, quanto aqui em Belém, em Manaus. Eu estava ontem em Manaus, na conferência da Expo Amazônia. Eu vi do Laboratório de Bioeconomia os produtos que estão sendo desenvolvidos. Então, quando você olha aquilo com um olhar generoso, com um olhar inteligente, com visão e sabendo que pode pegar aquilo que a riqueza do storytelling, da história, do conteúdo que tem por trás, é o que se cria valor agregado a ele. Nós temos, assim, todas as condições de se desenvolver de uma forma completamente em sintonia com a natureza, com os recursos naturais e de enriquecimento, de melhora de qualidade de vida para os povos da floresta. Precisa de uma gestão de negócio e precisa de um projeto de comunicação e branding para eles. É verdade. Agora eu queria chamar também o Ednei para a nossa conversa, falando nessa questão de gestão de negócios e também sustentabilidade dos povos da floresta. Tem uma pergunta aqui do Jorge. Ele quer saber, eu vou juntar uma pergunta dele, que ele queria saber sobre quais são como a mineração pode atuar, né, sem comprometer o meio ambiente, especialmente na Amazônia. Aí tem uma pergunta aqui que a gente também já tinha elaborado. A Amazônia e outras partes do território nacional apresentam potencial para a produção em larga escala de minerais considerados críticos e estratégicos para a transição energética. Quais são as garantias que o setor mineral oferece para que tal atividade econômica possa ser expandida nessas regiões sem causar impactos que se mostrem irreversíveis? Bom, Denise, obrigado pela pergunta. Boa tarde, estamos quase caminhando para boa noite já, né? Primeiro, prazer fazer parte desse painel e poder falar aqui um pouco em nome do
do setor privado, né, o setor que investe em mineração no país. Além de estar aqui representando o Conselho do IBRAM, represento um grupo que investe no país, que é um grupo canadense, e que nós temos operação não no bioma da Amazônia, mas no bioma Cerrado, que é tão relevante, importante, tem a sua relevância no cenário nacional. Falando um pouquinho, antes de entrar especificamente nessa questão como a mineração pode se desenvolver na Amazônia, sem minimizando os impactos em si, é importante a gente refrescar aqui a nossa memória que a mineração é um investimento de longo prazo. A mineração, desde a sua concepção inicial, pesquisa mineral, até o início do retorno do investimento, em média, são 10, 12 anos no mínimo. Então, o investidor, seja ele investidor brasileiro ou estrangeiro, ele precisa de ter muita segurança, primeiramente, para embarcar num negócio como esse. E o Brasil, especificamente a Amazônia, né, a província mineral da Amazônia, nós somos muito felizes, né, de estarmos sentados sobre essa província. Nós temos um potencial enorme de contribuir de forma significativa, relevante e exponencial para a transição energética. Nós temos, não só, mas especificamente na Amazônia, minerais críticos para essa transição, para a redução da dependência de combustíveis fósseis, para contribuir para uma energia mais limpa, verde, como, por exemplo, nós temos níquel, cobre, nós temos alumínio em abundância, além, obviamente, do recurso mineral mais abundante na Amazônia, que é o minério de ferro. E nós temos uma responsabilidade enorme de não perder esse time. Como eu disse, o investimento em mineração, se você começa a produzir e ter algum retorno, 10, 12 anos após o início. Só que o mundo pede urgência. Nós não podemos esperar mais 10, 12, 15 anos para fazer parte dessa transição, fazer parte dessa contribuição. E aí fica o grande desafio para nós. Como atrair investimentos também. Um outro dado que é importante quando a gente fala de investimentos no setor, a gente fala muito no Brasil, investimento no agro. Se a gente for na Bolsa, na Bovespa, nós não temos nem 5 empresas mineradoras listadas na Bovespa. Mas se nós formos na Bolsa de Toronto, nós temos mais de 30 empresas brasileiras mineradoras listadas na Bolsa de Toronto. Então, o apetite por investir em mineração no Brasil, mineradoras brasileiras, ele é muito maior lá fora do que aqui dentro. Então, esse é um outro desafio que nós temos que endereçar para que a gente possa fomentar não só as grandes empresas, né? Quando a gente fala de grandes grupos, o investimento ele é mais fácil. A empresa tem mais possibilidade de buscar esses recursos, né? Mas a pequena e a média empresa, como buscar esses recursos? Então fica um desafio para nós aqui. Mas falando especificamente de como que a mineração na Amazônia, né, pode expandir as suas fronteiras de uma forma sustentável, de forma a não impactar ou a não causar impactos maiores. Hoje nós temos tecnologias muito mais avançadas desde a extração, como o Oscar comentou, desde a extração, o processamento mineral, que podem ser utilizadas, né? Citar aqui alguns exemplos, nós temos hoje a possibilidade de fazer empilhamentos de rejeito a seco, sem a necessidade de construção de barragens enormes, como nós temos atualmente. Nós temos a possibilidade de investir em transportes muito mais eficientes do que transportes rodoviários ou até ferroviários. Nós temos exemplos, inclusive, aqui no estado do Pará, de transporte de minério por minerodutos, onde você tem uma pegada, um footprint muito menor do que as formas tradicionais de transporte de produto, né?
Além disso, o investimento em pesquisa e desenvolvimento é um fator que direciona a mineração para que essa questão do impacto seja cada vez menor. E a economia circular, né? Hoje nós podemos citar aqui inúmeros exemplos de oriundos da pesquisa e desenvolvimento que foi investido nos últimos anos pelas mineradoras no reaproveitamento dos seus subprodutos, reaproveitamento de rejeitos, por exemplo, e reaproveitamento dos seus minérios que não são considerados produtos economicamente viáveis, né, que a gente chama dos estéreis. Então, a economia circular, nós já temos uma legislação brasileira, uma legislação ambiental brasileira que é muito forte, né? A ex-ministra Isabela não vai deixar eu mentir aqui, né? Uma legislação muito moderna, inclusive, né? A nossa empresa, nós operamos Europa, América do Sul e América do Norte, e quando nas nossas discussões, a gente compara a legislação ambiental desses países com a nossa, a gente vê que a nossa é moderna, a nossa é muito forte. Então, isso nos permite, né, nos garante que, aplicada uma boa fiscalização, a mineração responsável, a mineração de fato de grande porte responsável, não vai conseguir trabalhar desconectada com a legislação. Então, nós temos vários instrumentos, tecnologia, pesquisa, inovação, que nos garantam poder minerar na Amazônia de forma segura, sustentável e com a visão de longo prazo. Porque o investidor também não quer chegar aqui na Amazônia, implementar um negócio, começa a operar e por qualquer questão que fuja aos controles, aquela operação seja interrompida no curto prazo. A mineração se faz no longo prazo. A mineração se faz por 20, 30, 40, 50 anos. Então, não é interesse de nenhum minerador, nenhum investidor sério e responsável estar por pouco tempo em uma determinada região. O Ednei, obrigada, Ednei. Ele mencionou, Isaac, que as empresas estão lá fora mesmo. O que o sistema de bolsa, sistema bancário, sistema financeiro, sistema empresarial, industrial, pode fazer para que essas empresas fiquem aqui? Isso tem a ver com a reforma do sistema financeiro? O que é possível global? O que é possível fazer para prender essas empresas aqui e não deixar que elas fiquem lá em Toronto? O que está faltando? Olha, eu acho que tem alguns pontos que a gente poderia considerar, sobretudo para atrair investimentos e para fomentar o apetite dos setores bancários, financeiros, a poder financiar investimentos. Tem se falado bastante, e o próprio presidente Macron, no encontro no ano passado, da necessidade de uma reforma do sistema financeiro global. Eu acho que esse é um ponto relevante. Eu acho que uma das conclusões que a gente pode chegar é que o sistema financeiro global como um todo não tem sido capaz de responder, não tem tido capacidade de responder aos desafios que estão relacionados com a mudança climática, com a prevenção, com o combate, com a erradicação da pobreza. É essencial que a gente possa, portanto, ter um sistema financeiro global que, para além de se modernizar, para além de ser ágil, seja um sistema financeiro inclusivo. Acho que esse é um ponto bastante relevante, eficaz, quer dizer, além de moderno, além de ágil, além de eficaz, sobretudo inclusivo, para responder a essas demandas. Isso é importante, sobretudo, nos países emergentes. Há pouco o ministro Levy falou dessas instituições multilaterais que também têm aqui e ali suas dificuldades, suas escassez aí, de recursos. Existe a necessidade de também endereçar isso, quem sabe, de fato, pensarmos em reformas para permitir que essas instituições elas possam responder com mais capacidade.
as demandas, sobretudo, dos países emergentes, mecanismos de financiamentos que possam efetivamente atrair o capital, que possam mobilizar recursos, que possam, por exemplo, ser baseados em emissão de papéis. Isso também é algo que é relevante. Como é que a gente consegue dar escalabilidade para esses investimentos? Como é que a gente consegue aumentar esses recursos? É importante também reconhecer as economias emergentes como parte da solução e não necessariamente do problema. Os países emergentes, eles têm uma grande capacidade, como já foi falado aqui, incluindo o Brasil, de fornecer soluções sustentáveis, no caso do Brasil, a energia renovável, energia limpa, energia de baixo custo, e também mecanismo para acesso a fundos. Eu acho que é importante. Outro tema é a capacitação. Assistência técnica é importante para que os países emergentes possam também ter pessoal capacitado, e acho que tem um ponto que eu concluiria, Denise, dizer que é a redução do custo de capital. Aqui é um ponto também bastante relevante. Os países emergentes, eles pagam muito mais caro para tomar recursos, para poder atrair investimentos. Existe também a questão cambial, as economias emergentes são muito mais voláteis, então é importante também que haja programas que possam, de alguma forma, endereçar essa volatilidade do câmbio. O Brasil recentemente criou um programa federal, que é o Ecoinvest, que tem um pouco essa vertente de buscar essa cobertura cambial. Então, isso tudo pode fazer com que os países emergentes, em especial, tenham a capacidade melhor de atrair investimentos. Quando eu perguntei sobre como manter as empresas no Brasil, ou seja, operando aqui, né, na Bolsa aqui, o senhor chegou a fazer um comentário e o Oscar também. Eu queria que o senhor, por favor, desse aqui a sua opinião a respeito. As empresas aqui, manter, eu acho que não é tanto difícil, atraí-las. Assim, o mercado de capitais aqui é bem diferente de, por exemplo, no Canadá, que tem muita gente que conhece o setor e tal. Lá também há alguns arranjos que estimulam o investidor a entrar nesse setor, etc. Então, tem que ser uma coisa, vamos dizer, abrangente, tá? Tem alguns países em que você tem uma bolsa de valor que tem diversos, vamos dizer assim, degraus, né? Então, isso aqui já foi pensado um pouco no Brasil, mas ainda não conseguiu, nem para esse setor, nem para o outro ser tão grande. Quer dizer, o número de empresas listadas no Brasil é relativamente modesto. Deu uma crescida lá no começo dos anos 2020, em que houve uma entrada mais importante de empresas, mas nos últimos 3 anos, eu diria que é menor, não só nesse particular setor, mas em outros. Mas, por outro lado, na parte de crédito, eu acho que tem tido um desenvolvimento mais significativo dos mercados de capital. Então, acho que há uma possibilidade. Eu acho que a B3 está estudando, tem algumas coisas, alguns diálogos, né, com o setor da mineração, e é possível que a gente encontre novos caminhos. Eu acho que o setor da mineração tem crescido muito e tem entrado em novas áreas. Tá certo? Quer dizer, outro dia eu estava comentando, a produção de cobre vai dobrar, a produção de níquel, você tem terras raras que não tinha produção nenhuma, agora recentemente tem uma empresa que entrou com uma estrutura de capital interessante, até deve estar produzindo, talvez até 2030, uma quantidade equivalente ao que hoje é produzido na Austrália. Então, está havendo uma transformação desse setor de mineração, como ele falou, não só grandes companhias, mas diversos segmentos. A gente tem um caso aí na indústria de lítio, bastante interessante. Enfim, outra coisa também, assim, vamos entender, o brasileiro hoje ele pode investir globalmente, né?
Então, às vezes, você tem até bancos que não são listados no Brasil, são listados no exterior. Então, depende muito da situação especial de cada empresa. Mas eu acho que é um bom debate esse, porque tudo que a gente possa fazer para atrair o capital privado, a poupança das pessoas, para boas empresas que tenham um bom nível de disclosure, etc., eu acho que você está ampliando as possibilidades de investimento do poupador brasileiro. Oscar, e a gente estava tocando nesse assunto também, tem a ver com isso, que o Brasil é considerado também um candidato natural à liderança em diversos mercados da economia verde, né? Inclusive, a Laurence citou a questão do hidrogênio verde, tem os produtos industriais aí com baixa pegada de carbono que vem. Eu queria saber, o difícil que muita gente do mercado diz é que ainda a gente tem pouco retorno desses produtos verdes, porque o mercado não paga o greenium, né, ao produto brasileiro menos poluente. É aquele valor extra, né, que é dado por produtos menos poluentes. Eu queria ver se isso não é um obstáculo quando o Brasil busca atrair aí novos investimentos, mais recursos para produtos verdes. Quando é baseado em cima das commodities, não existe a possibilidade de ter esse valor, esse prêmio acima, né? Porque o preço é baseado no mercado internacional, então qualquer custo, qualquer adição de valor, de custo em cima de commodities torna-se inviável. Isso eu acho uma das grandes barreiras da economia de commodities, de não poder acrescentar esse prêmio. Nós temos commodities que são únicas nossas, principalmente agora, não únicas, mas que nós temos o grande potencial, os minerais estratégicos agora para esse desenvolvimento da tecnologia, do mundo digital, são unique em nós. É uma grande possibilidade, eu vejo, de se unir, quando eu falo aquilo de marca Brasil, de se unir de projetos de origem sustentável, de produtos e serviços que sejam de luxo ou de valor agregado, que contem uma história, que sejam criados em cima da nossa cultura, e aliar, de uma certa forma, as nossas commodities também, porque as nossas commodities vêm praticamente do mesmo território, esse território amazônico nosso. Então, a forma de ter um reconhecimento premium lá fora, ele depende de qualidade, sofisticação daquilo que nós estamos levando, do conceito aplicado dentro, da história aplicada dentro, e principalmente de um projeto de comunicação forte, potente. Não tem que ser projeto de comunicação só do IBRAM, não tem que ser um projeto de comunicação só da Osklen, de uma pequena marca, ou só de um Estado, sabe? Nós temos projetos de comunicação, quando eu falo isso para internacionalização, que nós ficamos muito vulneráveis. O Brasil tem produtos e commodities, e produtos, serviços e cultura que são exportáveis. Só que a gente não sabe fazer um projeto que demonstre que, sim, produtos de origem sustentável, socioambiental de Brasil, são o novo luxo. O Brasil é o exportador, que nem os Estados Unidos exportam o American Dream, a Europa exporta qualidade, sofisticação e tudo. A China exporta manufatura e já está exportando marcas, né? A China já está nos passando também por marcas. Nós temos esse desperdício de não saber colocar, por isso que não é reconhecido lá fora. É um projeto de médio e longo prazo que tem que ser feito, de demonstrar a nossa capacidade de gerir esse lençol fértil que nós temos com a nossa biodiversidade, de uma forma em equilíbrio de commodities e produtos de valor agregado. Obrigada, Oscar. Quando o Oscar falou nessa questão de financiamento do Brasil se mostrar lá fora como a sua sustentabilidade como um produto de luxo do mercado brasileiro, eu pergunto, o que o Banco do Brasil pode ajudar nessa pegada do luxo
sustentável que o Oscar lança aqui nessa conferência. A Denise está criando um projeto aqui. Vamos trabalhar no projeto. Então, o Brasil, apesar de ter a maior biodiversidade do planeta, apesar de ter toda essa capacidade de produzir uma série de produtos aqui baseados na natureza, né, ele tem uma presença muito pequena no mercado mundial em relação a esses produtos. É calculado em torno de 200 bilhões de dólares esse mercado, e o Brasil tem menos de 1 bilhão, né, de participação. A gente pode chegar a muito mais financiando essas atividades, né? Eu acho que é essa a questão. Quando a gente faz captação lá fora, eu citei aqui e volto a reafirmar, a gente captou nos últimos 2, 3 anos em torno de 35 bilhões de reais, né, para a operação de crédito sustentável. Quando a gente faz esse tipo de captação, está associado à exigência de preservação, à exigência de criar novos produtos e vender produtos, seja de luxo ou de não luxo, né? O cacau, por exemplo, o chocolate não é um artigo de luxo. E ele pode ser explorado aqui. Hoje, a maior produção de cacau do Brasil não é mais a Bahia, é a Amazônia, né? Pará e Amazonas, principalmente Pará aqui, né? O açaí é um produto que já é consumido hoje nos Estados Unidos. Tem uma empresa que é parceira nossa do Banco do Brasil, que tem mais de 2.000 pontos de venda de açaí nos Estados Unidos, né? Açaí que sai aqui do Pará, né, e é exportado, e outras empresas que também fazem isso. Então, a gente pode financiar e financia esse tipo de atividade, tá? E tem a intenção de financiar cada vez mais. Então, mas dependemos não só de financiamento, dependemos de produtos no exterior, né? A Apex está aí. Alô, Apex, né? A Apex está aí para fazer esse trabalho, né? Então, o Brasil precisa se vender melhor. De fato, o Brasil não se vende direito, né, como um país produtor de produtos alternativos, de produtos da biodiversidade. Então, isso a gente pode fazer muito bem, seja com a participação e com parcerias com empresas privadas, seja com apoio do governo de políticas públicas, de políticas governamentais, com apoio de empresas como o Banco do Brasil. Nós temos 3 bancos públicos muito grandes no Brasil: Caixa Econômica, BNDES, que está aumentando o financiamento à indústria brasileira, e Banco do Brasil, que é financiamento à agricultura, né, que são 3 bancos que podem oferecer e oferecem operações de crédito de mais longo prazo, que dialoga com essas cadeias produtivas de maneira a fazer investimento que tenha um prazo maior de duração e tenha um prazo maior de maturação, né? E, através disso, né, a gente poder apoiar essas cadeias. E aí eu termino, viu, Ednei, dizendo o seguinte: precisa de financiamento, inclusive para a mineração, procura o Banco do Brasil. Esse é o nosso negócio. A gente estuda linhas de créditos para ajudar, para apoiar a economia brasileira e para apoiar o crescimento do Brasil, para apoiar as atividades que geram emprego, geram renda e colocam o Brasil em outro patamar em termos mundiais em relação a todas as nossas atividades econômicas. Denise, só um minutinho, eu vou precisar sair, Claro. porque eu tenho um voo, fazer só 2 registros, tenho um voo agora às 19h20, me desculpem por isso. 2 registros bem rápidos. Um sobre o compromisso dos bancos em relação ao processo de descarbonização. 19 bancos hoje já aderiram, isso é um universo considerável, quase 20 bancos aderiram de forma bastante engajada e de maneira formal ao programa Net Zero. Isso significa que esses bancos representam 40% de todos os ativos do setor bancário brasileiro, portanto, uma amostra
eu diria, relevante, que é equivalente ao que acontece em outras geografias. Vamos trabalhar para chegar pelo menos na metade aí, Pelo né? menos na metade, nós temos aí, de fato, um percentual relevante. E o outro apontamento que eu faria é que nós conseguimos fazer uma autorregulação voltada para o rastreamento de áreas de desmatamento ilegal. E também eu diria que algo, se não pioneiro, mas bastante, eu diria, ousado. Portanto, o setor bancário brasileiro aderiu a uma autorregulação da FEBRABAN e os financiamentos que são concedidos aos frigoríficos e aos matadouros têm um protocolo para que eles possam comprovar a rastreabilidade de o gado que é adquirido não seja de área de desmatamento ilegal. Portanto, temos aqui também, eu diria, uma autorregulação bastante forte nesse ponto, mostrando o engajamento do setor bancário. Eu quero, mais uma vez, agradecer a você a mediação, os demais companheiros, mas eu tenho um voo agora às 19h20. Obrigado. Ok, obrigada, Isaac, pela sua participação aqui. Muito obrigada e, infelizmente, ele tem que ir embora. Mas, Ednei, vamos continuar aqui nossa conversa. O Isaac tocou na questão da mineração ilegal, né? E isso atrapalha os negócios da mineração legal. Eu lembro que a gente fez um debate lá no Correio Brasiliense, um Correio Talks, sobre o ouro, o mercado de ouro, onde foi falado que é muito difícil evitar, mas está se querendo, a ideia agora é fazer a rastreabilidade de tudo que é extraído da Amazônia. Como é que isso pode ser feito? Como é que isso está se processando aí? Isso eu acho que conversa também, não só com a questão da sustentabilidade dos povos da floresta, mas também das comunidades ali da Amazônia, mas também com a sustentabilidade, porque no momento que as pessoas têm renda e conseguem, né, fazer uma extração sem desmatar, sem poluir e tentando regenerar também, o que quando se vende pode-se reinvestir o produto dessa venda para preservar a parte substancial da floresta. Eu queria que você comentasse isso, como é que isso pode Perfeito, ser Denise. feito. Esse é um tema muito importante e é pauta das nossas discussões frequentes dentro do IBRAM, dentro do setor. Primeiro porque quando a sociedade ouve se falar de mineração, a sociedade engloba tudo em um pacote só. E nós precisamos nos comunicar melhor para distinguir o que é uma mineração responsável e do que é o garimpo ilegal. E quando a gente fala de garimpo, até dentro do próprio garimpo, né, que é uma mineração artesanal, na sua essência, nós temos garimpos legais e garimpos ilegais. Então, dentro do próprio conceito de garimpo, nós precisamos entender muito bem o que é legal e o que é ilegal. E essa questão do garimpo ilegal, da mineração ilegal, ela transforma, né, traz uma imagem extremamente negativa para o setor. E é compreensível, porque o que nós observamos, o que nós lemos, assistimos, ouvimos na mídia, é uma destruição total do ambiente, né? Mas por que existe o garimpo ilegal? Por quê? O que está por trás de tudo isso? Primeiro de tudo, uma necessidade de sobrevivência de quem está praticando, né? Uma necessidade de sobrevivência. Mas se há uma necessidade de sobrevivência, por que não pode ser feito de uma forma responsável? Onde que nós devemos entrar para podermos simplificar processos, por exemplo, inclusive de licenciamentos ambientais, ou fomentar recursos para que esses pequenos ilegais se tornem legais. E aí, qual é o nosso papel como os médios e grandes mineradores responsáveis nessa história toda? Primeiro, a gente precisa certificar, buscar essa certificação de que o ouro comercializado, ou seja, sendo no mercado interno ou exportado, ele seja rastreável.
Existe uma iniciativa encabeçada pelo Raul, desde quando ele assumiu a presidência do IBRAM, de buscar essa certificação, com apoio de instituições públicas, da universidade, para a gente garantir essa rastreabilidade, né? A produção de ouro no Brasil, assim como outros minerais, tem um impacto muito positivo e significativo no nosso PIB, na nossa economia, né? E a gente não pode deixar de produzir por causa de questões de garimpo ilegal. Nós temos grandes empresas sérias produzindo ouro no Brasil, né? Empresas brasileiras, empresas estrangeiras aqui trabalhando de forma correta, mas o garimpo ilegal é uma questão que nós, de fato, temos que lutar para que ou deixe de existir ou que se torne legal, né? Pequeno, não importa o tamanho, se é pequeno, se é médio, se é grande, mas que se torne legal e que cumpra todos os ritos necessários e exigidos pela nossa legislação e que não cause os impactos que nós temos visto, principalmente na região da Amazônia. Obrigada. Agora, o nosso tempo está quase terminando. Eu queria saber se essa questão do mercado legal acaba atrapalhando os financiamentos do país e nessa questão da mineração e da sustentabilidade da economia verde no Brasil. Porque, ao mesmo tempo que o país se esforça para mostrar que está entrando no caminho certo, aí vem uma denúncia, olha, pegou mais um garimpo legal ali, outro aqui. Isso acaba atrapalhando? Olha, garimpo ilegal, eu não sou um especialista nisso, o presidente Isaac falou brevemente, mas o que acontece é o seguinte, na verdade, o Banco Central tem atuado bastante para garantir que o ouro seja devidamente rastreado e o ouro que seja aceito. A legislação brasileira trata do ouro como um ativo financeiro. Mas tem que ter cuidado que na hora que ele vire o ativo financeiro, seja um ouro que tenha tido uma origem legal. E o legal aqui, como foi mencionado aqui pelo Edney, a principal questão do legal é que ele seja extraído de maneira sustentável. Você não pode usar práticas que ou bem interfiram na vida das pessoas ou bem interfiram nos rios, etc. e tal. Então, a importância da legalidade é garantir o cumprimento da legislação para a proteção do meio ambiente das pessoas que estejam na área e que eventualmente haja essa exploração e que a exploração se dê em área que seja admitida também a exploração. Muito bem, o que acontece? O ouro, a maior parte desse ouro que não é rastreado, ele acaba indo para o exterior. E o IBRAM, se não me engano, tem feito aí uma atuação muito grande junto, me lembro aí o Marcelo Furtado, que tem algum lugar aqui, também muito grande sensibilização de países na Suíça, na Europa, sobre a necessidade de eles terem uma verificação na comercialização do ouro em seus próprios países, ou seja, a importação do ouro, verificar na importação do ouro que haja essa qualidade. A Europa, recentemente, instituiu uma lei para fazer uma verificação se há desmatamento na carne, em produtos agrícolas, etc., que tem seu mérito, tem ainda que ser regulado, você tem que ter metodologia muito clara, tem todo um desafio para isso poder funcionar. Mas, da mesma maneira que houve disposição para, na agricultura, se verificar como que foi produzido aquele bem, eu acho que o fundamental, dado que uma grande parte desse ouro, vamos dizer, ilegal, termina nesses países, que haja na Europa, na Suíça, em outros países, esse mesmo cuidado de verificação da origem do ouro. Aqui no Brasil, o Banco Central tem dado passos muito importantes para garantir que o ouro financeiro tenha tido verificação da sua origem. Agora, falta a questão dos nossos parceiros comerciais lá terem esse cuidado de verificação na importação
da origem desse ouro. Aí eu acho que isso pode ter uma evolução importante. A gente acabou fugindo um pouquinho do nosso tema. Eu vou pedir para cada um de vocês, em 1 minuto e meio, dizer o que é possível, o que quem está interessado em preservar e investir na Amazônia deve fazer hoje para que a gente possa colocar o Brasil muito bem lá fora no mercado internacional. Qual é a receita de cada um, que todos são muito bem-sucedidos nas suas áreas. Então, seria bom vocês darem uma dica para quem deseja ver o Brasil muito bem nesse caminho das mudanças climáticas. Eu acho que é isso que nós falamos já agora. Investimento sustentável, energia renovável, né? Oferecer e garantir e apoiar outros tipos de atividade que não sejam ligados ao desmatamento, né? A gente não precisa desmatar mais nenhuma árvore, basta recuperar as áreas degradadas, que a gente vai produzir mais e financiando o agronegócio do mesmo jeito, né? Então, eu acho que é isso, sustentabilidade, energia renovável e preservar a grande riqueza que nós temos, que é a biodiversidade brasileira. Obrigada, ficou no tempo. Ednei? Bom, acho que a gente precisa ter, primeiramente, muito orgulho daquilo que nós fazemos aqui, como o Oscar disse. Nós temos que ter muito orgulho de operarmos aqui na Amazônia, né, de produzirmos aqui na Amazônia, e com um impacto, com uma pegada, um footprint tão reduzido comparado com outras produções em outros países. E sermos protagonistas, né? Nós não podemos, de maneira alguma, encarnar o senso de vitimismo, né? Nós somos vítimas, vamos esperar para o governo, vamos esperar pelos financiamentos, vamos esperar. Nós temos que ser protagonistas e ter orgulho de tudo isso. E aqui é uma região propícia, uma região que, como eu disse, uma província riquíssima, e a questão principalmente do time, nós não podemos perder o time, nós temos que sermos atores principais na transição energética, e a Amazônia, os investimentos sustentáveis na Amazônia são vetores fundamentais para a participação efetiva do Brasil nessa jornada. Ok. Então, eu vou até aproveitar um pouquinho aqui do que o Oscar falou. Acho que essa questão de você criar uma marca, criar um valor, ter um valor agregado, né, é super importante. E até dá para fazer em algumas áreas. Na mineração, a gente está vendo a Vale, por exemplo, ela tem um minério que tem tem maior teor de ferro, vamos dizer assim. Então, tem menor teor de oxigênio, o que significa que é mais fácil você separar para fazer o aço, você emite menos CO2. E, além disso, ela tem organizado isso exatamente para diminuir as emissões, está fazendo o que chama de briquete verde, eventualmente vai estar levando a produção de um aço aqui ainda no Brasil, com a redução no Brasil, ou com gás natural, mas eventualmente até com hidrogênio, de tal maneira que ela tenha um aço que é completamente diferenciado. E aí entra também, eu acho que a questão da parceria. Eu acho que vai ser muito interessante a gente ser capaz de atrair capital estrangeiro. Já uma boa parte das nossas companhias de aço no Brasil tem alguma participação estrangeira, mas você trazer capital europeu, etc., fazer o aço mais verde que pode existir, especialmente quer se você use, como a gente já usa hoje, um pouco de carvão vegetal, quer você use eventualmente o hidrogênio, ou mesmo essas tecnologias que são um passo à frente, como aí o briquete verde, que na hora que você põe no alto forno, ele diminui a emissão, etc. Então, acho que essa questão de você aumentar a tecnologia embarcada, vamos dizer assim, e aí criar uma marca e um diferencial de Brasil, eu acho que aqui, aproveitando muito a sugestão e experiência tão exitosa
duas CAR, eu acho que é um caminho que se aplica a muitas coisas. Inclusive, eu acho que crescentemente se aplica inclusive, na própria indústria financeira, enquanto você começa a ter produtos que têm esse olhar, essa qualidade verde e esse foco no financiamento de indústrias que vão nos ajudar a criar uma economia de baixo carbono, eventualmente até de carbono zero. Ok, Oscar. Ninguém melhor para encerrar aqui. Não, com essa pergunta. Talvez uma coisa mais prática até. Talvez fazer uma pesquisa e elencar de 5 a 10, um número hipotético aqui, projetos de sustentabilidade que estejam causando impacto social positivo e obviamente, ambiental com a biodiversidade. Encontrar esses projetos campeões, coordenar e ajudar no fomento, na gestão, no posicionamento desses produtos e serviços no mercado nacional e internacional. Sabe, fazer investir nos que estejam já com mais condições de escalabilidade e tudo. E uma coisa que eu acho que talvez inédita, mas é que eu acho que essas conferências que o Raul propõe, elas são para unir todos os agentes da sociedade e da iniciativa privada, e de governo, e de organizações não governamentais da Amazônia. Se pegar a potência que tem da mineração, ou seja, das commodities nossas, de recursos naturais, junto, numa parceria de criar junto com esses projetos que eu citei, por exemplo, um projeto de marca, onde se mostra que a nossa exploração da Amazônia, ela é a das mais sustentáveis, interessantes, inovadoras. Né? Mostrar que nós investimos em P&D, em pesquisa e desenvolvimento com uma potência, não só para um setor, mas em todos esses setores juntos. Ok, bom, com isso nós encerramos o nosso painel. Eu queria agradecer muito a presença de todos. Eu acho que aqui saíram ideias para o futuro. Tem aí projetos, né? Uma pesquisa que o IBRAM pode fazer, um projeto aí sobre o luxo sustentável, que de repente pode ser desenvolvido aí em conjunto entre a iniciativa privada e o setor público. E eu fico aqui já terminando, porque a nossa mestre de cerimônias já está chegando ali. Muito obrigada a todos e desculpe aí se houve algum inconveniente, mas a gente está aqui para debater e refletir sobre esse tema tão importante que a gente precisa ficar alerta dia e noite, porque a chuva vem, a seca vem e quem sofre é a população. Então, vamos ficar atentos, porque o clima nos chama e é para já. Muito obrigada.